Salve galera, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para esse quadro do Professor Braulio Ensina e eu tenho visto assuntos que são falados no YouTube, aqui no Instagram, e que eu vejo algumas pessoas confundindo ou não tendo uma ideia mais clara sobre o assunto. Então eu vejo a necessidade de estar vindo aqui esclarecer isso para vocês e dar dicas para que você, que é estudante de educação física, por exemplo, estude mais e aprenda mais e, consequentemente, com mais conhecimento, os resultados do seu trabalho vão ser melhores. É assim que eu penso, que conhecimento nunca é demais. Quanto mais você aprende, mais você ensina, e quanto mais você ensina, você também mais aprende. É uma troca que você vai fazer com os seus clientes, seus alunos, seus colegas e tudo mais. E então eu vim aqui falar sobre cinesiologia, biomecânica, músculos, sinergistas, músculos auxiliares, músculos que vão trabalhar de forma paralela ao movimento, algumas coisas assim, deixar claro. Então, e recomendar alguns livros que são parte da minha biblioteca e que eu gosto muito da abordagem do autor para poder deixar esse assunto claro para você. Então, Cinesiologia Clínica de Brunstrom é um livro de cinesiologia que vai te elucidar muitos fatores importantes em relação ao movimento corporal, para que você entenda quais músculos participam daquele movimento, principalmente o músculo motor primário, é aquele músculo que realmente realiza o movimento. Você tem um músculo motor secundário, às vezes você tem outros músculos envolvidos, mas o primário é o alvo, e você precisa saber disso porque aqui na musculação é o que a gente quer treinar. A gente quer treinar um músculo específico de forma específica, que ele é o nosso alvo de treino. Para isso é importante que você saiba então qual é o músculo motor primário no movimento. Daqui a pouco eu dou exemplos. Biomecânica já é a parte que também estuda o movimento, mas ela estuda a reação da força das alavancas em relação ao corpo. Então não é só o movimento, músculos que participam. A biomecânica ela vai relacionar a força que incide tanto de forma interna quanto externa naquele movimento. Então é um pouco mais avançado o estudo da biomecânica do que o da cinesiologia. Então é importante que você estude os dois, para que você tenha uma clareza maior, Porque assim, a cinética é a parte da biomecânica que estuda a reação da força. A cinemática estuda só o movimento, mas a cinética estuda realmente as forças. Então você vai saber o torque, você vai saber a força que está sendo exercida, você vai saber as vantagens mecânicas e as desvantagens no movimento. Ou seja, por exemplo, daqui a pouco eu dou o exemplo, peraí, vamos só concluir aqui. E também, esse livro aqui que eu gosto muito dele, de dois colegas que foram meus colegas professores, trabalharam comigo e foram, o Mário Charro, por exemplo, foi meu professor na faculdade e depois meu colega de trabalho, é a biomecânica aplicada, principalmente porque eles dão muitos exemplos nos exercícios que a gente usa na sala de musculação. Então ajuda mais a esclarecer esse assunto para você. E também como terceira fonte de informação, já aqui pensando numa outra viés, que é o músculo, provas e funções do Kendall, com postura e dor, principalmente porque esse é um livro usado na fisioterapia. Mas por que é importante você saber? Porque o desequilíbrio articular pode causar dano tanto na articulação como em outros músculos. Ou seja, um músculo pode estar forte e um músculo pode estar fraco. Por quê? Como a gente trabalha aqui de forma específica, trabalhando o músculo-alvo, o sinergista dele pode estar trabalhando junto. Mas o antagonista, às vezes, não está sendo trabalhado o suficiente para que mantenha o equilíbrio de uma articulação. Peraí, antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu quero passar uma informação que talvez você não sabia. Quando você faz o certo, os seus resultados são 2 ou 3 vezes mais rápidos. E se você fizer tudo errado, você não tem evolução nenhuma e acaba gastando dinheiro à toa. Mas calma, olha o que acontece quando você escolhe vir pro Brandão Team. Nas primeiras semanas, o resultado já começa a aparecer, porque fazemos uma periodização bem elaborada. Vem fazer parte do Brandão Team. De quebra, você ainda é um convidado especial pro Meeting, que acontece aqui na caverna. QR Code na tela e link na descrição. Não perca tempo, vem fazer parte do Brandão Team.
E esse desequilíbrio articular pode se transformar em lesão a longo prazo. Por exemplo, vou falar aqui do ombro. Se você tem um anterior do ombro muito forte e você tem um posterior do ombro muito fraco, você pode ter uma anteriorização do seu ombro. O seu ombro pode ficar voltado para dentro do corpo, ó, por causa da musculatura do peitoral também muito forte, trazendo esse ombro para frente. Toda vez que você fizer um movimento com o ombro anteriorizado, com carga, você pode estar machucando a cabeça do húmero, porque ele vai estar mais próximo dessa porção. Então, como que você melhora isso? Fortalecendo a parte posterior. E aí você precisa fazer tanto a parte posterior do deltoide ficar mais forte, para puxar esse ombro para trás, como também o manguito. Você então precisa fazer rotação externa para você trabalhar manguito rotator, para você fazer essa postura do seu ombro estar mais articulado. Para que você entenda isso melhor, esse livro do Kendall é muito importante para isso. Músculo forte, músculo fraco vai gerar desequilíbrio, e esse desequilíbrio pode gerar lesão a longo prazo. E você pode evitar isso, entendeu? Então, assim, se você tiver mais alguma coisa além disso para treinar em relação a músculo forte e fraco, aí você também pode entender sobre exercícios funcionais, do treinamento funcional. E outra coisa, aqui nesse livro do Kendall, como é um livro de fisioterapeutas, você também vai entender a dor. Ah, dor em tal lugar, porque acontece? Geralmente acontece por um desequilíbrio, e o Kendall te mostra o que está fraco e o que está forte, para você melhorar essa situação. Porque vocês percebem que o treino que eu aplico aqui com o Rafa e com todas as pessoas que treinam comigo, é pensando na saúde do atleta. Para que, se eu perco saúde, eu perco performance. E perder saúde não é só não estar doente, uma doença viral ou bactéria. Uma doença, sim, claro, ela também interfere na performance. Mas eu estou falando um problema causado pelo próprio treinamento. Então, para que não aconteça isso no treinamento, eu incluo exercícios específicos para que eu mantenha equilíbrio articular e, consequentemente, a saúde do movimento esteja garantida. Para que no momento e a longo prazo